Fala, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Vou trazer para vocês 10 palpites para este dia 2 de janeiro de 2025. Muitas positividades para a gente e mais uma vez um feliz ano novo para todos nós. Que Deus abençoe grandemente todos nós e nossa família e que tenhamos um ano muito bom com vários greens, beleza, galera? Então vamos com os nossos gráficos dos resultados dos nossos palpites. No mês de dezembro, nós tivemos 82% de taxa de acertos e também tivemos 2 dias com 100% de aproveitamento e vários dias nós atingimos acima de 90%, tá? Então, é uma média muito boa para o nosso canal. E vou trazer agora para vocês o nosso ano. Começamos em junho nossos gráficos e temos uma média de 80% de taxa de acertos aqui no nosso canal. A nossa meta é de 70%, então estamos indo muito bem. Beleza, galera? Então estes são os nossos resultados. E agora vou trazer o resultado do dia 31. No dia 31 nós tivemos 12 palpites com 9 greens e apenas 2 reds. Uma partida foi suspensa, então temos 82% de taxa de acertos no dia 31. Viu que maravilha os nossos resultados? Se gostaram, já dá um pulinho aí embaixo e clica para se inscrever no canal. Já deixa o seu like e não se esqueçam de comentar o que acharam dos nossos resultados. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá para os nossos palpites do dia 2 de janeiro. Bora pra intro! Fala, galera, estão gostando do nosso novo modelo de análise? Estamos trazendo bem mais detalhados para vocês. Comentem aí o que vocês estão achando, tá? Mas lembrando que quando trazemos bastante palpites, as análises serão um pouquinho mais curtas, mas o importante são os palpites, tá? E o importante é que dê greens. Fechou, galera? Então vamos começar aqui com as nossas análises. E a primeira partida é ao meio-dia com a rodada da Premiership da Escócia. Temos bastante jogos neste campeonato. Então o Hearts contra o Motherwell, separamos essa partida com o mercado de vitória ou empate para casa e under 5,5 gols. A probabilidade de vitória para o Hearts é de 49% e ele joga em casa. Seu aproveitamento é de 39% nos últimos 9 jogos, enquanto o Motherwell tem 44%. Jogando em casa, ele tem um aproveitamento de 44% e o Motherwell também. E como visitante, o Motherwell mantém os 44% e o Hearts tem 33%. No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos 48 vitórias do Hearts, 20 empates e 36 do Motherwell. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando jogando na casa do Hearts, temos 28 jogos que ele venceu com 12 empates e a média de gols é de 3 gols. Na casa do Motherwell, ele venceu 24 partidas. Como visitante, o Hearts na casa do Motherwell venceu 19 partidas e teve 8 empates, e a média de gols foi de acima de 2 gols. Como visitante na casa do Hearts, o Motherwell venceu apenas 11 partidas. Em séries, o Hearts ele vem sofrendo gols a 6 jogos, jogando em casa ele vem marcando gols a 6 jogos, e o Motherwell em casa vem sofrendo gols a 10 jogos. Como visitante, o Hearts vem sofrendo gols a 10 jogos e o Motherwell não empata a 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos o under 5,5 gols nos últimos 6 jogos, tá? E o Hearts, ele venceu ou empatou 3 das últimas 6 partidas contra o Motherwell. Em casa, o Hearts venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e tivemos o under 5,5 gols em todas elas. Prestem bem atenção que temos o over 1,5 na maioria das partidas, mas vou explicar por que eu separei o under 5,5. Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, nós tivemos aqui o under 5,5 gols na maioria das partidas e tivemos apenas uma partida que ultrapassou este mercado, que o Motherwell venceu por 4-3, o Dundee United. Verificando aqui, o Hearts ele venceu e empatou 3 das suas últimas 6 partidas e o Motherwell fora de casa venceu apenas uma partida e venceu uma partida em casa, tá? Podem ver aqui que temos o over 1,5 na maioria das partidas. Temos uma probabilidade de over 1,5 nessa partida. E a probabilidade que separamos aqui é o under 5,5, devido à maioria das partidas nós temos o under 5,5. E temos aqui no campeonato as duas equipes com saldo de gols bem baixo, tá? Eles aplicam mais de 1 gol por partida, porém nas últimas partidas não ultrapassam este mercado, beleza? Então vamos aqui verificar a tabela.
o Motherwell está em sexto colocado e o Hertz em 11º, tá? O Hertz ele está tentando subir na tabela para sair do descenso. Então podemos acreditar que teremos essa partida com uma vitória empate para o Hertz com o under 5,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Kilmarnock contra o St Mirren na Premiership da Escócia. Essa partida eu separei com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Kilmarnock é de 42%. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 39% e o St Mirren tem 61%. Jogando em casa, o Kilmarnock ele tem 56% de aproveitamento e o St Mirren também. Como visitante, o St Mirren tem 39% e o Kilmarnock 33%. No histórico, são 26 vitórias do Kilmarnock, 15 empates e 16 do St Mirren. A média de gols é de 2,5. Jogando em casa, no histórico temos 14 vitórias do Kilmarnock e 8 empates. E o St Mirren em sua casa venceu 9 partidas contra o Kilmarnock. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando como visitante, o St Mirren venceu apenas 7 vezes o Kilmarnock. Tivemos 7 empates e o Kilmarnock venceu 12 vezes o St Mirren na casa dele. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o St Mirren vem sofrendo gols há 8 jogos, local não temos séries e como visitante as duas equipes vêm sofrendo gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Kilmarnock, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Uma foi para os pênaltis, tá? Temos over 1,5 nas maioria das partidas? Temos também, mas o under 3,5 é bem maior a probabilidade, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes e temos o over 1,5 também. E verificando na tabela, nós temos o St Mirren em quinto colocado e o Kilmarnock em nono, tá? Nós temos aqui uma média de gols de a mais ou menos uns 25 gols somando as duas equipes, tá? Eles sofrem mais gols do que marcam nos jogos. Então temos uma probabilidade aqui de over 1,5, ambas marcam, mas separamos o under 3,5 para essa partida devido às duas defesas estarem se estabilizando, tá? Então para essa partida separamos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Aberdeen contra o Ross County na Premiership da Escócia. Essa partida nós separamos com o mercado de vitória empate para casa. Por que separamos este mercado? O Aberdeen tem 61% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Ross County tem 33%. Jogando em casa, o Aberdeen ele tem 72% de aproveitamento e o Ross County 50%. Como visitante, o Ross County venceu apenas uma partida e está com 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Aberdeen ele tem 39%. No histórico, são 22 vitórias do Aberdeen, 7 empates e 9 do Ross County. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando na casa do Aberdeen, temos 11 vitórias e 3 empates. E a média de gols ele tem acima de 2,5. O Ross County em sua casa ele venceu 5 partidas contra o Aberdeen. Como visitante, o Ross County ele tem 4 vitórias e 4 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Na casa do Ross County, o Aberdeen venceu 11 partidas. Em séries, o Aberdeen vem perdendo a 3 jogos, jogando em casa ele vem sofrendo gols a 5 jogos, e como visitante ele vem sofrendo a 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Aberdeen ele venceu e empatou todas as últimas 6 partidas contra o Ross County. E verificando na sua casa, ele venceu 5 das últimas 6 partidas contra o Ross County. Temos over 1,5 gols na maioria dos jogos e ambas marcam também, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, temos aqui o Aberdeen sem vencer a 6 jogos e o Ross County venceu apenas uma partida dos últimos 6. Na tabela, nós temos aqui o Aberdeen em terceiro colocado, ele caiu muito nos últimos jogos, tá? E o Ross County, ele vem em 10º colocado. O Aberdeen está com ataque com 31 gols marcados e 26 gols sofridos na defesa. Já o Ross County ele marcou apenas 19 vezes nos últimos 20 jogos. Por isso separamos o vitória e empate para casa nessa partida. Temos probabilidade de over 1,5 e ambas marcam nessa partida, fechou? Próxima partida, nossa partida em destaque, o Rangers contra o Celtic. Esse clássico na Escócia nós separamos com ambas as equipes marcam ou over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Celtic jogando fora de casa é de 44%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rangers tem 67%. Jogando em casa, o Rangers tem 78% de aproveitamento
e o Celtic 94. E como visitante, o Celtic tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rangers tem 56%. No histórico, temos aqui também o Rangers jogando em casa com 26 vitórias e 11 empates. A média de gols é de acima de 3 gols. Já o Celtic em sua casa, ele venceu 34 vezes. Temos aqui no histórico, como visitante, o Celtic ele venceu 19 partidas, 12 empates e 13 vitórias do Rangers na casa do Celtic. A média de gols é de apenas de acima de 2 gols. Em séries, o Rangers vem marcando gols a 10 jogos e o Celtic vem sem derrotas a 5. Jogando em casa, o Rangers ele vem marcando gols a 10 jogos e temos aqui o Celtic com 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como visitante, o Celtic vem sem derrotas a 5 jogos e o Rangers vem a 9 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas que disputaram, tá? O ambas marcam nós tivemos em 4 vezes das últimas 6 partidas e jogando na casa do Rangers, nós temos aqui o over 2,5 em 2 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também em 2 das últimas 6. Prestem bem atenção que o Celtic ele venceu a maioria das partidas, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e o ambas marcam nos 2 últimos jogos do Rangers, tá? Temos aqui na finalíssima da Taça da Liga da Escócia que tivemos um 3-3, tá? A partida foi para os pênaltis, então foi ambas marcam e over 2,5. Temos aqui também no Celtic o ambas marcam na única partida que eles disputaram, tá? Nos últimos jogos, o Celtic não sofreu gols e venceu com mais de 2,5 gols na maioria das partidas. Verificando aqui na tabela do campeonato, o Celtic tem o melhor ataque com 52 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. O Rangers ele marcou 31 e sofreu 13, é o segundo colocado, tá? Então para essa partida, nós separamos o over 2,5 gols e ambas marcam, tá? Grande probabilidade de vitória para fora nesta partida. Então, ambas marcam o over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o AL Limassol contra o Apollon Limassol. Separa essa partida na primeira divisão do Chipre com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Apollon é de 48% jogando fora de casa. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Limassol tem 50%. Verificando em casa, o Limassol tem 56% de aproveitamento e o Apollon 67%. Como visitante, o Apollon tem 39% de aproveitamento e o Limassol 44%. No histórico, 29 vitórias do Apollon, 16 empates e 20 do Limassol. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Limassol vem sem derrotas a 5 jogos, jogando em casa não temos séries e como visitante o Apollon vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o over do 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6 partidas e na casa do AL Limassol nós temos over do 1,5 nos últimos 5 jogos. Ambas marcam foram em 4 deles, tá? Over 2,5 temos em todos os jogos também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos, ambas marcam na maioria dos jogos do Limassol. E temos aqui o Apollon sem vencer a 4 partidas dos últimos 6 que disputou. Verificando a tabela, nós temos o Apollon em 6º colocado e o AL Limassol nós temos em 8º. Os times têm uma média de ataque com 1 gol por partida, tá? São 17 gols marcados pelo Apollon e o Limassol ele marcou 22 gols. Sofreram bastante gols também nos últimos jogos. Então para essa partida nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols, temos possibilidade de over 2,5 gols e ambas marcam e vitória ou empate para casa nesta partida, beleza? Próxima partida ainda na divisão do Chipre. Separei o Anorthosis Famagusta contra o Paphos. Essa partida separamos com o mercado também de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Paphos fora de casa é de 60%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos e o Anorthosis tem 61% também. Verificando em casa, o Anorthosis tem 72% de aproveitamento. Está vencendo as 6 partidas. O Paphos tem 61%. Como visitante, o Paphos tem 72% de aproveitamento e o Anorthosis tem 33%. No histórico, 3 vitórias do Anorthosis, 9 empates e 5 do Paphos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Anorthosis vem vencendo a 6 jogos, como eu disse, e o Paphos vence empates a 5. Como visitante, o Paphos vem marcando gols a 8 jogos e o Anorthosis vem sofrendo a 9, jogando fora de casa. Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam também em 5 das últimas 6 e o over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Anorthosis,
over do 1,5 em 3 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 3 das últimas 6 e temos o over 2,5 também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando aqui na tabela, nós temos aqui o Paphos em primeiro colocado e ele sofreu apenas 8 gols nos últimos 15 jogos. Tem 32 gols marcados. E já o Nortoses, ele marcou 18 e sofreu 19. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos over 1,5 gols, probabilidades de over 2,5, ambas marcam e vitória ou empate para fora. Beleza? Próxima partida, o Maccabi Haifa contra o Maccabi Bnei Haina. Separei essa partida na Liga Al de Israel com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Haifa é de 70%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Bnei Haina tem 39%. Jogando em casa, o Haifa tem 67% de aproveitamento e o Bnei Haina tem 50%. Como visitante, o Bnei Haina tem 39% de aproveitamento apenas nos últimos 9 jogos e o Maccabi Haifa 61%. No histórico, são 2 vitórias do Maccabi Haifa, 2 empates e 3 do Maccabi Bnei Haina. A média de gols é de 2,5. Em séries, o Bnei Haina vence empates a 5 jogos. Jogando em casa, ele também vence empates a 5. O Haifa vence empates também nos últimos 5 jogos. Como visitante, o Bnei Haina vem sofrendo gols a 5 jogos e o Maccabi Haifa vem sem derrotas a 5. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over no 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes, ambas marcam também temos e o over 2,5. Verificando a tabela do campeonato, nós temos aqui o Haifa marcando 32 gols nos últimos 15 jogos e ele sofreu apenas 15. Então, para essa partida, separamos o over do 1,5 gols, temos probabilidade de ambas marcam e probabilidade de over 2,5, tá? A probabilidade maior também é de vitória para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, teremos aqui esse jogaço na Supercopa da Itália. Separei a Inter de Milão contra o Atalanta. Essa partida eu separei com vitória ou empate para casa. A Inter tem 43% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Atalanta também tem 83%. Jogando em casa, a Inter tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atalanta tem 83%. Como visitante, o Atalanta tem 94% de aproveitamento, enquanto a Inter tem 83%. As duas equipes estão muito fortes nessa temporada. No histórico, temos 30 vitórias da Inter, 15 empates e 9 do Atalanta. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Inter vem vencendo a 4 jogos e o Atalanta vem marcando gols a 10 jogos. Jogando em casa, as duas equipes também vêm muito bem. O Atalanta vem marcando gols a 7 jogos e a Inter vem vencendo a 4. Como visitante, o Atalanta vem marcando gols a 10 jogos e a Inter vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, a Inter venceu as últimas 6 partidas contra o Atalanta. E quase todas elas, nós tivemos aqui o over 2,5 gols. Foram em 5 das últimas 6. O ambas marcam nós tivemos em 3 das últimas 6. Porém, as duas últimas partidas que foram no 2024, nós tivemos um 4-0 da Inter. Nos últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu 5 das últimas 6 partidas. Ela não sofreu gols em 3 delas, tá? Tivemos aqui o ambas marcam em apenas uma partida e o over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Já o Atalanta, nós temos aqui ele vencendo 4 das suas últimas 6 partidas. Temos o ambas marcam em 5 delas, tá? E temos o over 1,5 na maioria delas e o over 2,5 também. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um vitória ou empate para casa devido aos últimos encontros das duas equipes, tá? Probabilidade de ambas marcam, probabilidade de over 2,5. Fechou, galera? Então, é vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, o Gillingham contra o Bromley. Separei essa partida na League 2 da Inglaterra com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. Porém, o Bromley ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Gillingham tem 50%. Jogando em casa, o Gillingham tem 39% de aproveitamento e o Bromley tem 56%. Como visitante, o Bromley tem 72% de aproveitamento e o Gillingham tem 39%. No histórico, são 3 vitórias do Gillingham e uma vitória do Bromley, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bromley vem sem derrotas a 5 jogos
E verificando em casa, o Bromley vem sem derrotas a 5 jogos também. Como visitante, o Bromley vem vencendo a 3 jogos e o Gillingham vem sem empates a 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos aqui o under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, over 1,5 em todas elas e ambas marcam em 3 das últimas 4. Verificando aqui, temos o under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e temos over 1,5 também. O Bromley, ele vem muito bem nos últimos jogos e venceu e empatou as últimas 6 partidas. Verificando aqui a tabela, nós temos o Bromley em 12º e o Gillingham em 13º. Estão bem próximos as duas equipes e temos um aproveitamento aqui no ataque de 31 gols para o Bromley nos últimos 22 jogos. O Gillingham também vem com 22 gols nos últimos 22 jogos. As duas equipes com uma média de acima de 1 gol por partida, tá? Temos aqui também eles sofrendo gols na maioria dos jogos. Mas para essa partida acreditamos que teremos o under 3,5 gols devido ao equilíbrio entre as duas equipes, tá? Probabilidade de vitória empate para fora e o over 1,5. Fechou, galera? Próxima partida, Newport County contra o Wimbledon. Separa essa partida na League 2 da Inglaterra com o mercado de vitória empate para fora. O Wimbledon tem 55% de probabilidade de vitória e joga fora de casa, 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Newport tem 33%. Jogando em casa, o Newport tem 56% de aproveitamento e o Wimbledon 39%. Como visitante, o Wimbledon tem 56% de aproveitamento e o Newport tem 28%. No histórico, são 3 vitórias do Newport, 8 empates e 5 do Wimbledon. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Wimbledon vem marcando gols em casa há 5 jogos. Como visitante, ele vence empates a 5 e o Newport não vence há 5 jogos. Verificando aqui nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over do 1,5 gols nos últimos 6 jogos, tá? Ambas marcam em 4 deles e temos o Wimbledon vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Wimbledon venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, temos over do 1,5 em 3 das últimas 6. Já para o Newport, nós temos over do 1,5 em 4 das últimas 6 e ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Na tabela, nós temos o Wimbledon em segundo colocado e o Newport está chegando bem próximo da zona de rebaixamento. Está em 18º, tá? Ele marcou 29 gols e sofreu 38 nos últimos 22 jogos, e já o Wimbledon, ele marcou 33 e sofreu 18 nos últimos 22, tá? O Wimbledon é o segundo colocado do campeonato e está visando o primeiro colocado, tá? Então, para essa partida, nós separamos vitória ou empate para fora, com probabilidade de over do 1,5 e probabilidade de ambas marcam nessa partida. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem acompanhado nossos palpites. Espero que tenham gostado e aproveitem bem para montar os seus bilhetes. E agora vamos para o nosso bilhete caipora! Fala, galera, o nosso bilhete caipora é uma tripla e separei vitória empate para casa e Aberdeen contra o Ross County, under 3,5 gols para o Gillingham contra o Bromley e vitória empate para fora em Newport County contra o Wimbledon. Um odd total de 1,75. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para amanhã no próximo vídeo. Valeu!